Alô, galera, começando o Deixa Falar, primeiro episódio, hoje a nossa estreia, Deixa Falar, que é uma homenagem à primeira escola de samba do Brasil, fundada no dia 12 de agosto, no Estácio. Aliás, o nosso convidado na estreia tem muito a ver com essa história que você vai saber daqui a pouquinho. Nosso convidado é um líder de uma comunidade, é chamado de bonitão, ele já foi presidente, mas até hoje é considerado o presidente dessa escola, que é super vitoriosa, né? É protagonista do carnaval. Desde que ele assumiu a presidência, ela nunca saiu do terceiro lugar, ou é campeão, ou é vice, ou é terceira colocada. E é uma escola que realmente chama atenção pela excelência e pelos enredos que ultimamente vem apresentando. E para comandar esse papo junto comigo, meu parceiro Fred Soares, de longa data. E o nosso convidado é o Marcelinho Calil, homem forte da Viradouro. Prazer em tê-lo aqui, obrigado pela confiança, Marcelinho. Eu que agradeço, Bim, Fred. Prazer imenso estar estreando aqui com vocês. E acho que o mais legal é que acho que a proposta é a gente falar bastante aí de carnaval de uma forma bem leve, né? Então, não me preparei. E graças a Deus não me preparei para estar aqui. Para eu poder falar, para vocês me deixarem falar um pouquinho. Vou te dizer que eu pouco me preparei também, mas de propósito. Exatamente. Que a ideia é tirar a essência aqui. Agradeço o carinho e respeito comigo e com a Viradouro nesses últimos anos. E tô aí, às ordens. Aliás, mister, o Marcelinho ele tem fama de sisudo, né? Ele é sério, ri pouco e tal. Acho que é só a expressão, engana. E aí, quando a gente pensou em trazê-lo aqui, foi o seguinte, eu lembrei muito de um papo que eu tive com ele, ali na saída da Marquês de Sapucaí, quando a Viradouro foi campeã em 2023, 24. Desfile das campeãs e tal, já estava todo mundo descontraído, tava lá o Marcelinho, o Marcelão, o pai dele, a nossa querida Simone Fernandes, assessora de imprensa da escola, e ele lá com um copinho de uísque na mão, acho que era uísque. Pode ser. Foi pós-desfile das campeãs? Foi pós, já tinha passado a escola, tava todo mundo relaxado e tal. Tava lá tomando o uísquezinho dele lá, sorridente, e aí eu parei pra bater um papo com ele. Foi o papo mais descontraído que eu tive com o Marcelinho. Porque nas andanças do carnaval o homem sorri pouco e eu quero ver se a gente consegue fazê-lo sorrir. E acho que começamos bem a parada hoje aqui, mister. Mas por que sorrir pouco? Não é isso não. É só... Normalmente a gente se encontra, acho que em momentos que a gente está trabalhando, né? Tá um pouco mais concentrado. Eu acho que é mais isso. E ali tem que ter aquela concentração. Concentração, acho que cada um funciona, né? De uma certa forma. Eu sou um pouco mais focado, mas acho que quem está no dia a dia lá... Eu dou uma zoada no plantão todo, no barracão lá, faço pegadinha, faço tudo isso. Agora a gente vai começar a filmar. Opa, isso é bom. Em breve vai estar. Filmar o quê? O barracão? As pegadinhas, a gente, eu, Alex. Mas pra colocar nas redes? A equipe de marketing da escola, a gente de vez em quando tem umas ideias aí, descontrai o ambiente. Só que de uma forma muito interna, e aí o pessoal da comunicação da escola teve a ideia da gente compartilhar isso com todo mundo. Em breve vai estar. Tarcísio não vai ser bom na pegadinha? Vai cair, não? Cara, o Tarcísio é irritantemente educado, elegante. E aí eu não sei se ele vai cair, porque eu acho que vai ser mais quem é mais ansioso, sabe? Quem é mais curioso. Então acho que o Tarcísio... Eu ia cair fácil. Pode ser, eu também. Eu acho que o Tarcísio vai passar batido. Agora, Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira começaram na Viradouro muito bem. Depois o Marcos Ferreira saiu, o Tarcísio ficou... Qual foi a diferença? A gente achou, como é que vai ser Viradouro sem o Marcos Ferreira, só com o Tarcísio? E realmente a coisa deu uma deslanchada, né? Como é que ficou a Viradouro só com o Marcos Ferreira, ou com o Tarcísio, que a gente agora sabe que foi um tremendo sucesso, né? O que você pode contar pra gente, a partir do momento em que ele assumiu sozinho, e foi esse grande sucesso? Está sendo esse grande sucesso? Amigo, o carnaval... Como acho que tudo na vida exige da gente algumas tomadas de decisões, às vezes são fáceis, às vezes são difíceis, né? Então, recentemente teve a saída de uma musa e eu estava refletindo, conversando muito sobre a vida, sobre o carnaval, né? E isso faz parte. A saída do Paulo foi uma saída, de certa forma, inesperada, lá meados de maio. Abril ou maio, não lembro agora. E, obviamente, o Paulo Barros. Naquele o primeiro impacto era contratar alguém dessa magnitude até naquele momento, né?
renomada, etc., campeão. E, obviamente, por estar nesse período do ano, já estava todo mundo encaixado nas escolas. Foi vice-campeão, a Mangueira campeã e o Exato. E aí, é aquilo que a gente tanto conversa. A ideia da junção do Marcos Tarcísio foi do meu pai. Foi uma ideia do meu pai. A gente estava conversando alguns nomes, havíamos falado, obviamente, dos dois separadamente, e aí ele sugeriu essa união, a gente analisou e de prontidão concordamos com essa ideia. E fomos muito felizes, né, com essa dupla, até um determinado momento que, de fato, a gente entendeu que era melhor seguir só com o Tarcísio, desejando tudo de bom para o Marcos aí na sua continuidade, que também é muito talentoso. Em 2020, quando o casal assumiu, já falou campeão, né? 2020, não foi? Fomos campeões em 2020, né? A gente sobe, na verdade, Carnaval 18 foi o nosso primeiro desfile, vamos dizer assim, nosso primeiro projeto do zero, né? A gente chegou no finalzinho de 2016 na Viradouro, só para entregar um desfile em 2017, e aí o Império Serrano subiu naquela ocasião, justamente. E aí em Carnaval 18, né? Aí sim a gente começa o nosso projeto do zero, e aí sobe para o grupo especial. 19 o vice-campeonato no especial e 20 o primeiro título da nossa gestão. Tem até uma coisa que eu queria daqui a pouco te perguntar sobre esse início de gestão de vocês na Viradouro. Mas eu estou prestando atenção no que você está falando. Você falou que a preocupação foi trazer inicialmente um carnavalesco de renome. Sim. Aliás, esse movimento foi feito quando a escola veio da Série A pro grupo especial, quando vocês contrataram o Paulo. Isso é um feeling meu, tá, Marcelinho? Eu tenho certeza que hoje essa questão do renome não é algo que você coloque como prioridade, caso lá na frente você tenha que fazer uma outra modificação. Por que havia essa necessidade, no começo da gestão, de ter um carnavalesco de renome? Tá. Porque assim, muita gente falou, pô, o carnavalesco era o Jorge, né? O Jorge Silveira, certo, que hoje é carnavalesco do Salgueiro. Muita gente falou, pô, tinha necessidade de trocar e tal. É bem verdade que era um outro momento também da carreira do Jorge. Teve o Jorge Silveira e o Edson Pereira. Então, vou chegar Eram lá. juntos ali? Não, o Jorge depois foi o Edson. Eu acho que necessidade, Fred, não é a palavra. Não há uma necessidade. Eu acho que a escola tem ela já é uma engrenagem que funciona muito bem, e eu acho que ter sucesso com Paulo, né, com Tarcísio e Marcos, depois só com Tarcísio, mostra que de certa forma a escola tem alguma coisa que de fato contribui para quem chega. Eu acho que não era necessidade. Quando a gente sobe, de fato é uma questão de estratégia competitiva ali, né? Então, como eu falo desde o início, eu separo muito bem os dois pilares da escola, que são distintos, mas certas horas eles se entrecruzam, que é o pilar institucional e o pilar competitivo, né? A instituição, obviamente, sempre na frente, né? O que é uma escola de samba, por que ela existe, qual é a sua verdadeira função, né? Mas sem nenhuma hipocrisia, ninguém pode falar que a competição não importa, porque acho que seria uma demagogia enorme. Mas de fato, quando a gente sobe com o Edson, um amigo, então posso falar tranquilamente, um talentosíssimo, né? A gente de fato, estrategicamente, se preocupa em ter um nome mais pesado no grupo especial, né? E quando você fala com ele, você aborda isso com ele ou não? Não, mas eu acho que é super natural, porque assim, na saída do Edson, a gente praticamente foi uma troca da Vila Isabel e da Viradouro. Então foi uma coisa conversada entre as duas escolas, e as duas enxergaram exatamente o que precisavam um no outro, né? A Vila, naquele momento, o carnaval que o Edson fez em Petrópolis, maravilhoso. Então a Viradouro e a Vila Isabel tiveram sucesso em 2019. E as portas do especial não ficaram fechadas. Exatamente. Ele, né? Então a gente fez uma conversa muito... claro que elas são conversas separadas, mas conversas, de certa forma, já com algum direcionamento para os profissionais. Então eu acho que a Viradouro, naquele momento, precisava de um cara como Paulo, e a Vila Isabel, naquele momento, precisava de um cara como Edson. Eu acho que o resultado... Na pista, né? Não estou nem falando do resultado. O resultado competitivo também, que foi segundo e terceiro. Mas eu acho que a pista mostrou que foram duas decisões acertadas de ambas as escolas. Então acho que não é uma questão de necessidade, foi um ponto naquele momento. E depois, amigo, a gente tem muita confiança, muita segurança do trabalho que a gente faz lá, né? Então hoje eu antes de tudo eu analiso muito assim uma questão de capacidade mesmo, hoje, né? Independentemente de nome, a escola tem nomes
incríveis no Carnaval, é um time, um elenco de primeira, mas antes de tudo a gente analisa mesmo capacidade e personalidade, ambiente, né, o senso do coletivo ali dentro. Isso é muito, muito, muito importante. A escola tem um perfil da única estrela da escola ser a própria escola. Isso ficou claro desde sempre. Então a liderança busca dar exemplo. As pessoas elas buscam um ambiente bom, um tratamento respeitoso, pelo menos é o que a gente tenta. Então, de fato, quem chegar tem que vir para contribuir. Quem é a estrela da Viradouro? Eu tenho hoje o Tarcísio, um carnavalesco recém-chegado ao grupo especial com 2 títulos. Que, na verdade, a história dele se faz né, de forma mais eloquente dentro da Viradouro. Exatamente. Aí, vamos lá. Vander Pires, Cissa, Rodrigo e Priscila, Julinho e Ruth e um profissional incrível que é o Alex Fábio. Estou dando um exemplo de alguns profissionais na escola. Carnaval, né? Então, direção de carnaval, Dudu, Jefferson e Marquinhos. Assim, quem é a estrela da Viradouro? Não tem. A estrela da Viradouro é o conjunto. É um time realmente imbatível. Agora, o Viradouro é o, sei lá, é o Paris Saint-Germain, digamos que seja hoje o Flamengo do... Boa comparação. Não, porque é um time fortíssimo. Principalmente a parte que diz respeito ao Flamengo. É um time forte que tem também, além tem a TV Globo, tem a Liesa, tem a Prefeitura do Rio, tem a Prefeitura também de Niterói. Certo. Então ela tem todas as condições de ser como ela é hoje. É imbatível, praticamente. Né? Desde que vocês assumiram, ou ela é campeã, ou era vice, ou é terceiro. Esse ano só que foi quarto, Esse né? ano último, foi a Zebra que ficou em quarto lugar foi nesse último Carnaval. Crise mundial dentro da Viradouro lá. Que teve um momento teve um momento lá que até o próprio Cissa teve para sair da escola. Tem muita. Não teve, não, assim. Sim, dele ali, que ele ficou chateado, verdade. Teve um problema. Não dele com a diretoria, um problema interno. Não, mas assim, mais uma vez eu vou voltar nisso. Segurança, confiança e calma pra resolver as coisas. Mas aí você chegou Eu não me emociono com rede social. Não, o legal foi o seguinte ali. A forma como ali foi muito a situação foi resolvida. Vai deixar. E quando você entrou na parada. Houve um. Quanto esse bastidor? Assim, aconteceu o problema, o Cissa foi pra rede social. Eu sou muito franco, transparente nas coisas. Se eu falar assim, não posso falar uma situação, eu vou falar, amigo, não vou falar, não vou contar a história. O Cissa se irritou numa situação ali dentro, externalizou isso num impulso. Ser humano, profissional, coisa mais natural do mundo. Eu falei com ele, mandei um recado pelo Alex, que ele teve um estresse ali, eu mandei um recado, fala pra ele não ir a público, não externalizar nada que comprometa um pouco a situação, porque amanhã a gente vai conversar. Amanhã eu vou conversar com ele e eu sou muito, muito transparente, assim, eu digo pro profissional exatamente o tamanho que ele tem e o quanto eu quero ele aqui. Mas essa decisão também é dele. Então, deixei muito claro, falei ali, e o Cício, obviamente, teve mais calma no outro dia, a gente conversou e ele ponderou algumas coisas, a gente ponderou outras coisas e seguimos caminho, né? Um cara experiente. Levou pra uma baita churrascaria, né? Foi. Eu acho que foi isso, cara. Eu acho que foi um corte bom de carne ali, que o homem ficou mais calmo, mas a gente conseguiu resolver bem. Mas é quando você tem um líder, né? Quando você tem um líder que decide, né? E que conhece bem o artista que ele tem na mão e conhece bem como ele quer que a escola funcione. Eu tratei. A gente trata ele e renovou com ele. A gente trata ele com muito respeito, né? Mas respeito também é isso. É uma conversa franca, ouvir, expor e acho que essa decisão, antes de tudo, ela é individual. Então, também não vou nunca ficar pedindo para ninguém, fique comigo, fique na Viradouro. Isso eu não vou fazer. Ninguém vai também querer sair, ninguém querer sair da Viradouro. E justiça seja feita. Ele é extremamente sério, extremamente profissional. Um cara que eu tenho muito, é um ídolo que eu tenho, né? Ele e o Dominguinhos, como um viradorense, nascido na década de 80, eu tenho dois ídolos dentro da Viradouro, que é o Dominguinhos e o Cissa. Então, mas ali eu tento separar um pouquinho, né? Para não ficar como fã. E a gente conduz muito bem. Ele também, no dia seguinte, teve muita calma, muita decência e os ânimos estavam mais calmos e nós resolvemos de forma bem tranquila, bem pacífica. E logo depois foi anunciado como enredo da Viradouro. Né? Coisas da vida, né? Naquele momento você não pensava que... Não, foi bem antes. Foi muito antes. Foi antes do Carnaval, inclusive. Foi bem antes, é verdade. Agora você recebe, o que eu estava falando anteriormente, ninguém também é bobo de querer sair da Viradouro.
E você recebe muita sondagem, muita gente querendo entrar na vida. A boa e velha cavada, tem? Sim. Tem muita cavada antes do carnaval? Eu soube de história de carnavalesco que derrubar cavou. Um desses grandes nomes que você citou aí para assumir. Teve carnavalesco cavando, não teve? Carnavalesco. Não precisa dizer, mas teve. Cara, eu vou ser muito honesto. Acho que tem tudo. E, obviamente, os profissionais da Viradouro também, com certeza, recebem milhões de sondagens, né? Isso acho que é um pouco do meio, de certa forma, mas é natural até certo ponto, de certa forma é um pouco talvez complicado, antiético, mas é o que eu tô te falando. Eu, quando entro ali, quando diz respeito a esse jogo, eu sou muito frio ali, também não faço, lido de acordo com a minha consciência, não faço com os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo, mas não sou fiscal de telefone nem de consciência de ninguém, né? Então procuro cuidar dos meus profissionais e demonstrar a cada um deles o tamanho e a importância que tem, e caso queira fazer uma troca, procuro ser o mais correto possível. Marcelo, pegando um gancho em cima de algo aqui que o Marcos Vinícius falou sobre os aportes que a Viradouro tem para fazer o seu carnaval. Tá. Esse assunto está mais arrefecido hoje em dia, mas já causou alguma polêmica. A história de a Viradouro receber um patrocínio da Prefeitura de Niterói é algo que as escolas do Rio de Janeiro não têm. Eu queria uma opinião sincera tua no sentido se isso é realmente justo do ponto de vista da competição. Eu não estou falando de legalidade. Legal a Prefeitura de Niterói pode patrocinar quem ela quiser e bem entender. Mas é um aporte que as escolas do Rio de Janeiro não têm e muitas reclamam, dizem, olha, esse dinheiro não tem, e aí sem esse dinheiro, para competir com a Viradouro é muito mais difícil. E eu não estou nem falando da questão da gestão, que também ajuda muito nesse processo, né? Mas o que você acha disso? Acho justo. Pelo menos nos últimos, acho que 3, 4 anos, a Viradouro não foi a escola que mais recebeu o dinheiro público do Grupo Especial do Rio, porque tiveram enredos patrocinados, corretamente patrocinados, e aportes feitos dos seus devidos patrocinadores. Então, para mim isso é uma desculpa esfarrapada. Quem não quer trabalhar ou não aceita perder, não lido com isso não. Eu acho que a gente tem que fazer o contrário, incentivar o poder público, as prefeituras ou quem quer que seja, que ajude e enxergue o carnaval como cultura. Esse dinheiro é um dinheiro destinado ao carnaval, a investir no carnaval, a investir nos profissionais do carnaval, a fazer um espetáculo bonito. Então, eu, a Viradouro, recebe um dinheiro de Niterói, vem uma outra escola, faz um patrocínio de uma cidade do Nordeste ou de algum outro lugar. Aí uma quadra é superavitária pra caramba, da Viradouro é deficitária. E aí, acho que é um bolo aí de coisas. Pra mim isso é um assunto... Se você perguntar 10 vezes, eu vou falar 10 vezes a mesma coisa. De certa forma, esse dinheiro que vem da Prefeitura de Niterói te deixa à vontade para, na hora de escolher os enredos, ter liberdade artística total? Sem ter que ficar dependendo de um patrocínio? A Prefeitura de Niterói ajuda a Viradouro há quantos anos? Não sei. 40, 30, não sei. Mas é tudo isso? Acho que sim, acho que pelo menos... De forma oficial? Acho que sim, acho que sim. Acho que tem bastante tempo, com certeza. Não só a Viradouro, com o Bango também. Onde eu ia chegar, percentualmente, né, a Viradouro talvez seja que menos receba. Tem um percentual. Perto da verba toda, as escolas do acesso recebem até mais. Né? Somando as do acesso, quer dizer? Somando não, quando você, que Cubango, não, percentualmente, né? Percentualmente. A Prefeitura de Niterói, liderada pelo Rodrigo, um grande prefeito, não vou dizer o maior que a cidade já teve, porque eu não tenho nem idade para afirmar isso, mas sem dúvida alguma, um dos maiores. Ele enxerga, ele e a cidade, né? Enxergam isso o carnaval como um grande polo social, cultural, um cartão de visitas da cidade de Niterói, né? Niterói, acho que além de tudo, eu acho que a Viradouro é a única competidora da cidade, né? Assim, de performance, de grande nível, né? Hoje em dia, sim. Então, assim, a escola realmente... Eu acho que se você botasse muito mais dinheiro em outra coisa, talvez não levaria o nome de Niterói como a Viradouro consegue levar no desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Então, eu vejo com muita tranquilidade, com muita correção, com muita justiça. Agora, é uma ferramenta que a escola tem, e outras escolas têm outras ferramentas. E segue a vida. E ter 2 escolas de Niterói esse ano no especial, o que representa para você como niteroiense? Acho super legal, né? Super legal. Como niteroiense, sou carioca, mas um niteroiense de coração. Acho maravilhoso o nome da nossa cidade ser levado. Mas, bom, você vai ter uma boa métrica esse ano.
né? Então, em tese, as duas escolas Vão têm que receber a mesma ocupar, grana. têm que disputar as mesmas pontuações, certo? Certo. Então acho que esse ano a gente vai conseguir ter um balizamento. Espero, obviamente, como niteroiense, todo o sucesso do mundo para Niterói, né? Então, eu acho que vai ser um ano de boa reflexão sobre isso. Agora, Marcelinho, qual é a escola de samba que ameaça a Viradouro, né? Tem Beija-Flor. Ameaça, caramba. Beija-Flor, Grande Rio. Podemos trocar por Rivaliza? Todas. Você rivaliza. Na prática, né, Marcelo? Você sabe que não é isso. Tá. Cara, eu não sei, eu vou falar pelos últimos anos, né? Eu acho que os últimos anos você tem algumas escolas que têm performado mais em cima. Eu acho que é uma coisa pública aí. Eu acho que a Grande Rio tem feito, né, grandes carnavais, pelo menos de 2020 para cá. A Imperatriz Leopoldinense, a Beija-Flor, atual campeã. E aí, se você deixar, eu vou falar às 11. Tá, então eu vou te dar um balizamento. Mangueira, agora, Portela, imagina, escolas desse nível. Tá ficando tipo futebol. Aí a Vila Isabel faz, né, um movimento esse do último carnaval de trazer o Bore e o Haddad, onde não só rejuvenesce, como repagina a escola como um todo. Então, sem dúvida alguma, você tem um Salgueiro, caramba, uma escola que tem brasa no chão, né? Vou falar de todo mundo. Eu vou te dar um balizamento melhor, então, para você responder, citando uma história até que eu te falei em off há pouco. Há uns 3, 4 anos eu entrei no barracão da Viradouro e me obrigaram a usar material de EPI, de segurança. Sem dúvida. Que é algo que você encontra em qualquer empresa. Aí eu brinquei com a assessora de imprensa da escola, nossa amiga, a Simone Fernandes. Falei, vem cá, eu tô entrando numa escola de samba ou tô entrando numa empresa? E ali eu tive a noção de que a Viradouro estava sendo gerida como uma empresa. Isso eu tô falando que de 2018, 2019 para cá. Então, assim, que escolas de samba ali na convivência da cidade do samba, você consegue perceber que se atentaram a essa nova necessidade e estão tentando se encaminhar para isso? Não faço ideia. Eu não tenho acesso a isso. Eu sou um cara obcecado pela Viradouro. Então eu entro dentro do barracão, não olho nem pro lado. Nem de ouvir dizer? Não quero nem saber. Não, acho que vocês têm muito mais noção, capacidade de falar isso do que eu. Não tenho condição de falar isso. Estaria sendo extremamente leviano. Agora, Marcelinho Calil, Vander Pires, como é que tá sendo lidar com o Vander Pires? Tem que botar segurança pra ele, tem que botar ele preso no hotel. Ele agora tá estrela, né? De rede social. O cara é diferenciado. Mas só um parêntese pelo que você falou, eu não acho que é um modelo de empresa no carnaval, não. Eu acho que é uma escola de samba em 2025. Não entendi. É o momento atual. É como se vive hoje, né? Então não é que as escolas de samba estão virando empresa. Agora eu entendi. As escolas de samba são escolas de samba. Só que a gente está numa época que tem que ter esse tipo de cuidado, tem que ter esse tipo de profissionalização. Porque se não tiver, vai embora. E hoje é fundamental, né? Então a valorização do samba e do sambista passa por alguns cuidados e algumas obrigações também das escolas de samba. Mas esse cuidado que você falou, algumas escolas, a Imperatriz está nesse caminho. Eu sei que outras escolas também estão procurando seguir esse caminho e vão chegar lá também, dessa coisa de empresa mesmo. Tem que ser dessa forma. Assim, sem problema nenhum em dizer, eu só não vou dizer a pessoa porque ela não me autorizou, mas uma pessoa influente dentro da Imperatriz Leopoldinense, quando a escola teve na série A, ela chegou a ser rebaixada, né, e voltou. Me disseram, olha, o modelo que a gente quer seguir e se inspira é exatamente o da Viradouro. Viradouro, é um exemplo, sim. Mas e o Vander Pires? Cara, o Vander é isso que vocês conhecem, né? A vinda do Vander foi muito satisfatória para a escola, né? Mais uma, tá falando das decisões, né? Das trocas, mais uma decisão, né? A saída do Zé. Causou alguma polêmica, né? É a vida. O Zé é um grande cantor, um amigo, e tenho certeza que vai ter muito, muito sucesso, mas essas decisões não passam por achar o profissional bom, o profissional ruim, tem nada a ver, passam por simplesmente fases, casamentos, que eles são ciclos na vida, como todos, né? A gente não é, né? A gente está, né? E todo mundo é assim, principalmente no trabalho, e até se for levar para o lado espiritual, nessa encarnação, mas assim, então, a gente precisava naquele momento fazer uma mexida. A gente veio de um grande carnaval da Rosa Maria e houve uma despontuação muito severa da parte de canto da escola. Assim,
acho aquele carnaval da Rosa Maria, pra vocês saberem, é o xodó da escola, né? É maravilhoso. É o xodó da escola, né? Ele foi um pouco difícil de digerir aquela derrota. E não estou falando aqui da campeã Imperatriz, estou falando internamente. Mas faz parte, é assim a competição. Então, a gente fez um movimento, trouxe um outro estilo de voz, um outro estilo de cantor, não é só uma troca 6 por meia dúzia, são trocas diferentes, modelos diferentes. E era um estilo que era da sua preferência já antes mesmo do Zé? Ou Minha não? preferência é quem é bom. É Zé Paulo, Vander e qualquer outro que seja bom. Mas você pode ter bom com vários estilos. Pode, então, exatamente analisando os últimos anos, as notas, as justificativas dos últimos carnavais, não foi só daquele da Rosa Maria, a gente entendeu uma direção que a gente poderia seguir, uma voz mais grave, um outro estilo, enfim, um outro modelo. Eu também não sou técnico de voz, não posso ficar falando, entendo muito pouco, mas tenho pessoas gabaritadas para isso. Então a gente buscou uma outra maneira, um outro caminho musical, não só dele, como também teve uma troca grande do carro de som ali, dos cantores de apoio e tal, e a gente acho que teve sucesso aí no Dambê, né? Foi um carnaval de êxito. Ele é uma personalidade ímpar, né? Eu converso muito assim, poucas pessoas conhecem o pai de família Vander. Eu nunca vi a tamanha educação que os filhos dele, eu nunca vi isso na minha vida, assim. Os filhos extremamente bem criados, educados. Ele mesmo é um cara muito respeitoso, tem aquele jeitão dele, né? Não mudou, mas o Vander, a gente também às vezes tem uma pessoa com 20 anos e uma pessoa com 50, né? A gente esquece. Quando era jovem dava trabalho pra caramba. Claro, não vem ao caso, Hoje tá tranquilo. Exatamente, tá tranquilo, mais ou menos. Mas tá cumprindo as obrigações e muito feliz de estar na Viradouro, e a escola também muito feliz, porque hoje é o 01, né? Agora é o 01, né? O Neguinho parando. É verdade. O Vander é a grande referência. É o mais antigo dos cantores? Não sei se não acho que é o mais antigo. Dos grupos especial, talvez. Eu acho que sim. Mas não vou dizer que é o mais antigo. A gente fez uma homenagem. Mas assim, falando em tamanho, em importância, relevância, em momento, o Vander passa a ser, acho que, a grande referência de cantor do grupo especial do Rio de Janeiro. O Vander Pires, agora recente, ele participou com a gente, sempre desejando como é que está a família. Ele fala pausadamente como está a família boa, esposa bem, tudo tranquilo. Deus te abençoe. E ele completou 34 anos. A gente até... De Voz 1. De Voz 1, a gente vai levar, inclusive, a placa, que o Vander Pires é difícil, sábado à noite no programa é difícil. Então, prometi, ele participou pelo telefone. E até quando a Viradouro fez aniversário recentemente, né? Ele participou com a gente. Aliás, a Viradouro ano que vem vai fazer 80 anos. E eu quero saber de você que está sendo preparado para esses 80 anos da Viradouro ano que vem, já, se é que já tem alguma coisa em vista, mas a gente vai levar a placa para o Vander Pires lá na Viradouro para terminar essa homenagem lá. Agora, sobre o Zé Paulo, na época que ele saiu da Viradouro, o Marcelinho, a gente fez uma entrevista com ele, estava muito triste, porque ninguém espera sair, e da forma como ele saiu, como foi dito na época, né? Que foi porque ele tinha desafinado. Então a nossa equipe procurou pesquisar exatamente, junto com o carro de som da Liesa, procuramos ouvir várias pessoas e chegou-se à conclusão naquela pesquisa que a gente solicitou e a gente ouviu o áudio, ficamos ouvindo o áudio, de que de fato desafinou o carro, houve esse, que é até normal, você tem agora 80, você ficava 70 minutos, é normal que o intérprete vai desafinar alguma coisinha, o carro de som vai desafinar, mas foi dito pela Liesa, o pessoal do carro de som de lá, o carro de som não é nem da Liesa, né? Foi dito que o Zé Paulo não desafinou, mas que o carro de som desafinou, mas não teria sido o Zé Paulo. Essa saída dele foi muito por conta dessa coisa de ter desafinado, ou já era um desgaste, está muito tempo na escola? Obviamente que não. Foi um somatório. Primeiro, como eu falei, eu não entendo muito, mas também não sou leigo musicalmente falando. De uma forma geral, você foi muito feliz, nenhum cantor fica 80 minutos afinado. Perfeito. É impossível. E dentre tantas características do Zé Paulo, musicalmente falando, a afinação está muito longe de ser um problema do Zé Paulo. Então eu discordo veementemente dessa justificativa. Então não tem absolutamente nada a ver com afinação. Eu não sou esse cara superficial de pegar, vou ler uma nota, falou que está desafinado, eu acredito e vou seguir. Não, de forma nenhuma. O Zé tem uma coisa que ele não é, como um cantor, é desafinado.
Então, não concordei com a justificativa. Não é que ele não possa ter desafinado em determinado momento da avenida, eu não tenho nem condição de falar isso, mas levando em consideração aquele momento todo, tava outros cantores ali que a gente sabe, eu vi algumas coisas e não vi dele, então achei bem estranho, um pouco impreciso o julgamento. Mas não era isso, foi uma análise um pouco mais séria, um pouco mais profunda, foi uma mudança realmente de estilo, né? Estilo de cantor mesmo. Entendo a chateação do profissional que sai, mas eu acho que o mais importante é haver respeito mútuo, é uma coisa que houve da escola com ele, dele com a escola. A chateação faz parte da vida. Relação profissional. Então, ele sempre demonstrou total respeito. Tem uma coisa gratidão assim, eu comecei falando um negócio de musa, que não que tenha tanta relevância no contexto que a gente está dizendo aqui, né? Tem, obviamente, da escola de samba, mas é um convite assim à reflexão, né? Porque ninguém pode se sentir, não estou falando Zé é zero, Zé é uma educação, né, ímpar. Ninguém pode se sentir dono de nada. Eu acho que esse é o grande ponto, né? O profissional, ou musa, ou rainha, ou o que for, às vezes se sente dono. Você às vezes coloca alguém, eu vou pegar e vou colocar alguém num cargo, vou tratar essa pessoa com respeito, com carinho, com atenção, vou dar um bom ambiente, vou dar condição de trabalho, em determinado momento eu opto por uma mudança. Se você for, por isso que eu falei de rede social, eu não estou dizendo que eu não ligo, se eu ler alguma coisa que me incomode, todo mundo acho que liga, mas eu não sou um cara que eu vou ficar considerando isso, nem no âmbito competitivo, zero, para tomar decisão na minha vida. E aí você lê, eu li uma coisa, as pessoas falam dignidade, coisas assim morais, né? E eu falo, o problema é você se sentir dono de algo. Como um presidente, o presidente também não é dono da escola de samba. Pois é. Então volto ao que eu falei, todos estamos, não somos nada, estamos, né? Todo mundo está aqui, né? Então a frustração é legítima, a chateação é legítima, até aí tudo bem, mas quando você leva para uma coisa em outro tom, em outro ambiente, em outra esfera, é um pouco de envaidecimento, de não aceitação de algumas coisas da vida, coisa, por exemplo, que o Zé Paulo não teve, e coisa que outros profissionais não tiveram, como outros tiveram, né? Então eu acho que vale um convite. Toda vez que você entra num lugar, a única certeza é que você vai sair. De um jeito você pode, de outro. Não, qualquer profissional. Você pode ficar um ano naquele lugar, 2, 10, 50, mas você vai sair, né? Talvez até aposentado, mas exatamente. Vai sair. Então, sim, conceitualmente falando, né? Essa coisa de me tiraram daqui. Cara, é enxergar talvez um pouquinho as coisas diferentes. E eu não estou falando de torcida, porque onde há paixão a gente releva isso. O torcedor da Viradouro ou qualquer outra escola é apaixonado. Eu gosto eu já falei, eu não me bem com escola morna, não é minha vibe. Eu gosto de escola, tu é o melhor do mundo, aí depois tu é uma merda, depois tu volta a ser o melhor do mundo de novo. Eu gosto da coisa mais assim. Mas tudo isso ainda é o reflexo do ambiente amador em que a escola de samba foi constituída ao longo das décadas, né? Esse processo de super profissionalização é uma coisa relativamente nova, né? Então, assim, tem muito ainda. Eu procuro entregar de tudo isso. O meu único objetivo, meu maior objetivo, né, é poder fazer todo mundo crescer dentro da Viradouro. Então, eu quero que todo mundo, se quiser sair, ou se por acaso sair, que saia muito melhor ou mais renomado, com maior valor de mercado, com mais procurado, muito mais valorizado do que entrou. Mas, como eu disse, né, acho que ninguém é dono de nada, inclusive eu. Inclusive meu pai, a gente não se sente dono de nada, porque se eu me sentisse dono, nós não faríamos metade das coisas que a gente faz. Eu não tenho obrigação, se você for ver bem, vamos falar português, eu tenho obrigação de ir a todo ensaio, né? E eu vou por quê? Né? Eu e meu pai pode botar na chamada da harmonia de falta, senão não desfila. Eu já falo isso de cara. Então, por quê? Porque eu não me sinto dono. Ninguém é dono de absolutamente nada. Não vou ser hipócrita. Claro que você sai hoje da Viradouro. Não vou sair, mas enfim, se saísse, não vai entrar nenhum aventureiro na escola para poder destruir tudo que a gente construiu, sem dúvida nenhuma. Mas tô falando que seja daqui a 30 anos, 50 anos, 40 anos, o que for, né? A gente tem que tentar enxergar as coisas de uma ótica um pouco mais... isso não quer dizer que você não possa se chatear, como eu falei, ou sentir, né? Mas tentar enxergar as coisas um pouco diferente para que a gente coloque
uma tristeza ou uma saudade ou uma dor no seu devido lugar. Não misture as estações, porque aí você acaba ficando uma pessoa não grata, uma pessoa que fecha portas ao invés de deixar elas abertas. Mas é interessante isso, você não consegue ver, por exemplo, tem escola de samba que você consegue enxergar ela com o presidente que é hoje, está lá, amanhã vai ser outro, mas, por exemplo, você não consegue imaginar a Viradouro sem o Marcelinho, né, o Marcelinho e Marcelão, a Grande Rio sem o Jaider, Beija-Flor sem o Anísio, não consegue ver como é que vai um substituto para essas pessoas, né? Eles não conseguem enxergar a Viradouro sem o Marcelinho e o Marcelão. No caso do Marcelinho é porque ele é novinho, né? Não, mas se você for ver, você deu até o exemplo do seu Anísio ali, né? Teve até o Gabriel, né, antes da Liga, teve um momento ali que junto com o Almir, hoje está o Almir, você vê o seu Anísio, claro, é uma liderança fortíssima dentro da Beija-Flor, né, soberana, mas tem outras pessoas, as coisas vão andando, né, e obviamente que ele tem um legado ali, uma história, isso não vai ser deixado de lado, mas estou falando, tem continuidade, como em outros lugares vão ter continuidade, né, então acho que é mais por aí, assim, essa questão de não se sentir dono, não é que, mas quero ver então alguém lá na vida. Não é isso. É preciso entender basicamente o que eu estou falando, não é que todo mundo vai sair indo embora e qualquer um pode chegar. Mas eu acho que é um feeling que eu tenho quanto aos profissionais e as pessoas que fazem parte do time. Ter um pouco de calma quanto a isso e também das lideranças das escolas entender, caso aconteça, né, de um profissional sair. Da mesma forma, posso ficar chateado, posso ficar irritado, posso fazer de tudo para esse profissional ficar. Mas é um pouco de entendimento de vida e também do que é a escola de samba. Agora, o Fred, tem uma coisa interessante, por exemplo, a gente ouviu nos bastidores muita a questão do Gabriel Davi, hoje é o presidente da Liesa, um jovem que está fazendo aí um grande trabalho, mas a gente já ouviu dizer que a única pessoa capaz, eu ouvi isso nos bastidores, na cidade de samba, em escolas de samba, que a pessoa capaz de substituir, não diria nem enfrentar, a palavra talvez não seja essa, enfrentar, talvez debater, ou talvez ser oposição, ou talvez discutir, questionar. O Gabriel Davi, a única pessoa que seria capaz disso é o Marcelinho Calil. Como é que você vê esse tipo de afirmação? Já ouviu também isso? Já ouvi. Já ouviu isso também? Você já ouviu que a gente já comentou sobre isso. Inclusive no âmbito de uma outra polêmica que teve, que mas eu vou falar mas não é pro lado ruim, não. Positivamente. Deixar isso claro. A única pessoa que até poderá assumir a própria Liesa. Uhum. Como é que você vê isso? É possível que você assuma em breve? Você pretende? Como é que é o teu relacionamento com o Gabriel? Meu relacionamento com o Gabriel é ótimo, né? O Gabriel é meu amigo. Então, não somos opostos nem nada. Eu acho que o que pode haver sim de repente certas pessoas terem mais afinidade com modelos diferentes de gestão. Então respeito e agradeço esse carinho de gostaria de ver o Marcelinho em determinado lugar, gostaria de ver pelo que ele faz ali. Tem gente que tem mais afinidade, mas rivalidade, oposição, de forma nenhuma. Eu sou presidente do Conselho Fiscal da Liga hoje, estou à disposição e às ordens aí da casa, porque entendo que a casa, como eu falei, é muito maior do que eu, ou o Gabriel, ou qualquer outra pessoa, né? A casa tem uma história, tem 2 fundadores vivos e ela tem um legado imenso. Então, todos nós, principalmente nós que já transitamos no ambiente familiar há muito tempo, temos o objetivo comum de ver a Liga cada vez mais fortalecida. Isso não quer dizer que eu concorde com todas as decisões da casa, que a casa concorde com todas as opiniões do Marcelo. Inclusive, discordar é uma coisa extremamente saudável. Claro. Né? A alternância de poder, de certa forma, em determinados locais do carnaval tem um pouco diferente de tudo, né? Porque talvez você, dentro das escolas, você pode dar espaço para muita gente mal intencionada. Então, certas horas tem que ser mais firme mesmo. Mas, de uma forma geral, a alternância de poder é algo extremamente saudável para qualquer sociedade ou qualquer instituição. Então, mas quando você fala que está à disposição da casa, inclusive para ser presidente um dia? Sem dúvida, qual o problema? Nenhum. Acho que eu sou uma pessoa que tem uma vivência no carnaval. Se um dia as pessoas acharem que eu estou preparado e quero, sim. Se tiver o Gabriel, vou estar do lado dele apoiando, batendo palma. Se tiver o Pedro, se tiver o Thiago, se tiver o Luiz, se tiver o João, se tiver o capitão de volta, se o Anísio quiser de novo, se qualquer pessoa ali que a gente entenda
né, que a gente ali internamente entenda, essa é a pessoa que a gente tem que direcionar energia para ajudar. A gente vai fazer isso. Então, discordar de opiniões ou de qualquer coisa é normal. Todo mundo vai discordar de mim, eu vou discordar de algumas pessoas. Isso não tem nada a ver com rivalizar, nem ser não sou oposição a nada que se refere ao Gabriel. Muito pelo contrário, é meu amigo. E o que precisar de mim, ele vai contar comigo sempre. Mister, uma coisa importante. A gente está falando com um público novo hoje aqui, o público das redes sociais. Rapaz, a gente precisa falar do Botequim do Mister. Programa de sábado de carnaval que você apresenta brilhantemente na Rádio Tupi. Convida a turma aí, rapaz. Olha, o Botequim do Mister não é programa de fofoca. Programa de fofoca com o Léo Dias. Não entra em Léo fofoca. Dias, que aliás já falou do nosso companheiro Marcelinho Calil em outros tempos. Então o nosso programa não quer saber da vida particular de nenhum sambista. O nosso programa valoriza o sambista, o trabalho que ele desenvolve na sua escola de samba. Então o nosso programa é um programa que fala de samba, fala dos enredos, fala do trabalho de cada um e deixa com que cada artista conte a sua história. E o nosso ouvinte, que já é um ouvinte, né, já vivido, ouvinte experiente, acima dos seus 30 e poucos anos, ele gosta dessas histórias, quer saber como funciona a escola, quer saber como é que vai ser o enredo. E o que não falta, minha gente, nessas escolas de samba, com essa ancestralidade toda, são histórias fantásticas, né? Então, o programa tem 3 horas de duração. Se tivesse 6 horas, era fácil fazer, porque o que não falta é história magnífica. Então, todo sábado, às 21 horas... Quando não tem futebol, quando a CBF deixa, quando a CBF deixa, que agora a CBF coloca jogo 9 da noite. Então, quando a CBF deixa, não tem jogo 9 da noite, a gente faz o programa de 9 da noite até meia-noite, 3 horinhas, só falando de samba, né, deixando que o artista conte a sua história. A gente faz várias homenagens aos artistas e, graças a Deus, a gente, nesse horário, tá liderando a audiência. E você que tá vendo em casa aí, ó, curte aqui, ativa o sininho para que você receba as notificações, compartilhe. E agora tem um recurso no YouTube, que essa eu aprendi outro dia, mister, que é o hypar. O que é o hypar? A pessoa, sem gastar dinheiro, vai lá, hypa o vídeo e aí ele sobe no ranking do YouTube. Então, quanto maior o ranking, mais pessoas vão receber aquele conteúdo. Então, vai lá, se inscreva no canal, aquela história de sempre, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e dá aquela hypada também, para que a gente possa crescer nisso aqui, porque a gente quer transformar isso aqui. Não dá pra fazer essa mágica. Grande elemento. Essa mágica na conta bancária não dá não, né? Porra, apertar um botão vai subindo ali. Não, não, mas se tiver o disposição, carvão, né? nós estamos aí para receber. Marcelinho, deixa eu fazer uma outra pergunta. De 2016 para 2017, é isso mesmo, 2016 para 2017, a gente ouvia dizendo nos bastidores: a Viradouro não vai desfilar. A Viradouro vai acabar. E aquilo era absolutamente inimaginável, porque era uma escola que havia anos antes tinha sido campeã do grupo especial, tinha voltado, inclusive, recentemente pro grupo especial, caído logo em seguida novamente. E eu não sabia, eu falava com muita gente, mas não sabia até que ponto aquilo era uma verdade ou aquilo era, assim, uma fake news para causar ainda mais desespero no mundo do carnaval. Queria ouvir de você. Porra, era verdade? A Viradouro teve para acabar? Não, era pior. Ah, sim, teve para acabar. Não desfilar era vantagem, né? A escola estava pronta para enrolar bandeira. A situação era essa. Não era, a conversa era essa quando chegamos. Não era outra. Não era desfilar, não era não cair, não era ganhar longe disso. Era enrola bandeira ou não enrola bandeira. Então, inclusive confesso, nós seres humanos ainda falíveis nos importamos e nos incomodamos com algumas coisas. Quando eu leio alguma crítica assim, de algo que eu dedico muito, ou dou muito amor, muito trabalho, muito empenho, eu fico falando assim, porra, se soubessem, né, tudo que a gente passou. Mas enfim, faz parte. A escola estava uma situação muito, muito delicada, institucionalmente falida, financeiramente falida, moralmente falida. Era um deserto, assim. Muita dívida? Muita dívida, né? Processos, tudo a revelia, uma confusão. Inclusive? Tudo que você imaginar. Tudo, fornecedor, trabalho, tudo. E a gente foi suando, aí entra, sendo bem justo, assim, vou falar até a palavra bem literal, a genialidade do meu pai nessa condução, principalmente contábil, financeira, de reestruturação da escola.
naquele momento, ele muito focado nessa parte, e a gente trocava muito, e foi muito interessante os dois, porque a gente dividiu algumas atenções e se encontrava e falava de tudo. Então, ele, cara, eu tô indo no fornecedor conversar, tu vai resolver a parte competitiva ali, daqui a pouco a gente se entende. Mas eram vocês dois diretamente? Diretamente. Não delegavam, não? Vocês tinham que pegar o touro à unha? Não, movimento natural naquele momento, não tinha nem para quem delegar. Foi quantos meses que vocês assumiram antes? Nós assumimos 20 de novembro, faltavam 68 dias pro desfile, salvo engano, não tinha um carro, não tinha uma roupa. Só tinha o samba e o enredo? Nem chassi. Entendeu? Não sabia nem onde estava o chassi da escola, nem quantos tinha, não tinha nada. Como assim, não sabia? Não sabia, te emprestou um chassi para onde, vendeu. A escola tinha desfilado no ano anterior? Sim, mas aí foi tudo se perdendo, porque tinha os do ano anterior, mas a escola tinha mais chassis, que emprestou, que alugou, que a gente começou a refazer tudo. A escola, nem os troféus da escola a gente tem, antigos. Hoje não tem? Não, você não tem. Tem troféu da escola que eu não sei onde está. Esse é o nível. O do título, por exemplo, de 97? Não, de 97 tá na minha sala agora, dentro do barracão. Pra não perder. Não, tá dentro da minha sala. Os 3, do título e os outros da nossa gestão. Obviamente que eu não sou nenhum narcisista, quero ficar com o chapéu na minha sala, porque a gente vai fazer uma obra e acho que findando esse carnaval, e eu quero levar isso pra quadra, claro, né? Fazer um lugar bonito para que as pessoas vejam, até porque isso é da escola, não é meu. Mas acho que na dúvida a gente... vamos botar no barracão, né? O trauma do passado. No barracão, vamos botar no barracão. Então tem muita coisa que se perdeu, né? O uso da fênix como símbolo da Viradouro, ele é muito, muito literal mesmo, assim. A escola realmente voltou das cinzas aí. Então... a situação ali era emergencial, então a ideia, aí depois que a gente entrou, eu acho que o primeiro momento foi uma parte humana mesmo, de dar uma injeção de ânimo e trazer as pessoas de volta, e aí a escola, eu nunca vi nada igual na minha vida, a escola é um monstro, né? A escola fez um desfile maravilhoso. A Viradouro é um monstro, é uma escola absurda. Foi naquele ano, inclusive, o Dominguinhos do Estácio veio no Alas. Foi simbolicamente maravilhoso. Mas que processo vocês fizeram em 68 dias para conseguir colocar o carnaval na rua? E outra pergunta, já em cima dessa. Quem levou vocês para Viradouro? Vocês foram se aproximando? Como é que foi esse processo? A gente tem uma relação... Monassa, com meu avô, tem uma relação secular. Então, obviamente, essa semente de Viradouro sempre teve na nossa mente. Mas vieram outras lideranças na escola. Muitas delas a gente não concordava com algumas ações, mas havia um respeito ali, também outros projetos de vida, até que em determinado momento, nesse desespero que a Viradouro vivia, eu acho que nem a Viradouro tinha tanta alternativa naquele momento, eu acho que nem tinha tanta gente também com vontade de fazer, porque hoje a Viradouro é uma, naquele momento ela era outra, né? Então, tinha que ter muito amor, e eu acho que a gente também teve capacidade, teve felicidade, dedicação de conseguir botar a escola no eixo. As ações ali foram muito simples, Fred, sendo bem claro. Chamei os profissionais todos, eu e meu pai, chamamos os profissionais todos. O Alex e o Dudu saindo, não aguentando mais. Eles estavam abandonando a escola? Eles foram os únicos, acho que de hoje, os únicos que estavam ali antes da gente chegar. Estavam abandonando, né? Eram eles, o Zé Paulo cantou já. O Pablo era o mestre de bateria. Acho que né? Sim. Agora, era o Pablo, sim. Então, e ali eles indo embora completamente, assim. Aí a gente chegou e falou: peraí. Pô, agora que eu tô chegando, vai sair. Aí eles acreditaram na gente ali também, no projeto. E aí a gente foi nessa, como eu te falei, uma gestão muito humana, de ânimo, de botar a escola pra cima. Mas como eu falei, é um chão quente demais, entendeu? A escola é foda mesmo, a escola é foda. Então o chão da Viradouro é diferente, entendeu? E a gente botou ali, resolveu plasticamente fazer o que dava, chamou o Jorge, chamou a comissão de frente, era de São Paulo, meu irmão, tava tudo uma confusão, e eu lembro até hoje do Jorge Silveira me mostrando um carro lá em casa. Eu falei: pô, Jorge, caramba, eu tô achando ele um pouco simples. Ele falou: presidente, ele não era assim. Quando eu comecei o trabalho,
Era um barco, sei lá, tô dando exemplo. Aí, pô, fui chegando até aqui, não tem nada. Virou uma canoa. Não tem material, não tem não sei o que. Eu tô tentando, eu falei, não, você tá certíssimo. A gente brincou ali, a gente conseguiu todo mundo entregar um carnaval que foi realmente, plasticamente, não foi feio, foi um carnaval bonito, plasticamente. Foi vice-campeão. Mas era limitado, né? Era limitado, justo, digno, né? Vamos dizer assim, acho que seria a palavra mais fiel. Nada comparado, ao meu ver, principalmente a campeã, Império Serrano, naquele momento. Mas foi digno. E um chão, né? Que pro acesso a Viradouro destoava muito, né? É muita diferença, né? Se ela tem essa potência e consegue ter êxito no especial no que diz respeito ao chão, você imagina no grupo de acesso. Agora, o seu pai, quando ele pega o microfone ali e fala principalmente no grito de guerra ali antes do desfile, né? Uhum. E ele até emociona mesmo quando ele fala, é um brilho no olhar, é o brilho no olhar, é o brilho no negócio. Eu acho que isso mexe bastante. Não sei se você consegue me compreender, mas é o seu pai. E o que mais fascinante você aprende com seu pai? E é um xodó dele, Viradouro, né? Pra quem não sabe, o pai dele, seu Marcelo Calil, tem que contextualizar. Marcelão. Pra rapaziada mais jovem, Marcelo Calil, ou Marcelão. Né? O brilho no olhar. Marcelão, Marcelinha, um cara apaixonado pela cultura de Niterói. O brilho no olhar tem que existir sempre. Já foi ligado em outros tempos a acadêmicos do Cubango e tal. E tem uma outra paixão, né? Essa não sei se você sabia. Ligado também ao futsal, ao futebol. Marcelão, paixão da família. No Marcelão, futsal. Eu também. Futsal? Você também? Sim. O teu time no futebol, Sou flamenguista. Muito flamenguista. Muito bom gosto, então. Um querido amigo nosso em comum, inclusive, jogou, se eu não me engano, no Tio Sam. Era Tio Sam? Tio Sam. Né? Jogou no Tio Sam enquanto o Marcelão mandava lá no futsal, que é o nosso Chico Frota. Chico Frota. Jogou, era goleiro do Tio Sam. O grande esporte da minha vida foi o futsal, né? Você foi atleta? Fui atleta. Pivô? Não, jogava de ala. E aí ala direita, e aí minha carreira foi... Toca bem a bola. Eu era o banco do Renato Augusto no Tio Sam. Jogamos juntos, é um amigo, é um grande amigo. Rapaz, olha só. E aí, quando tava 15, 18-0, entrava o Marcelinho pro Renato respirar, descansar e voltar pro jogo. Então, o Renato me aposentou, né? Brincadeiras à parte ali. Eu joguei no Tio Sam, joguei em outros clubes, né? Mas, antes de tudo, um apaixonado completo. Eu amo o futebol de campo, mas a paixão minha, acho que do meu pai também, é o futsal. No Rio hoje tá mais... tá mais você tá gostando do Saúl, esse camisa 8 agora do Flamengo que chegou. Eu mandei ontem até para um amigo uma ação do Saúl bem salonista ali, numa bola metida no meio ali, que ele finge e deixa passar, quebrando as linhas ali. Incrível, jogadorzaço. O Flamengo aí com o Jorginho, Saúl e Arrascaeta, esse meio campo tranquilamente era o meio campo da seleção brasileira, mas são 3 estrangeiros. Agora o Flamengo recentemente meteu 8-0. O Jorginho é estrangeiro também, né? Não deixa de ser. E recentemente meteu 8-0 no Vitória, com esse Samuel Lino estraçalhando também com o jogo. Mengão tá numa fase incrível. Mas pra gente não perder o foco. E aí a relação do Marcelão com a Viradouro. Meu pai é o famoso, eu sou suspeito pra falar, né? Referência a parte pessoal, referência de liderança, referência moral, amigo, ídolo, tudo. Então, que eu aprendi com ele? Tudo. Então, tudo que eu penso, de certa forma, foi moldado um pouco da minha forma de ser e muito do que eu assisti ele e o meu avô em casa fazerem, né? Ele, obviamente, muito mais direto. Então, o senso, acho que ali da justiça, a forma de lidar com algumas situações. Obviamente que o que eu demoro meia hora para fazer, ele demora 2 minutos, mas eu acho que é a diferença de idade. E quando eu chegar aos 60 e poucos, espero também estar perto do que ele é hoje. Mas é um amor incondicional. O Marcelinho, tem um amigo nosso, que é o Ney Filardes, presidente da União da Ilha do Governador. Meu também. E ele me conta uma história de quando você foi contratar o Cissa. O Cissa estava na União da Ilha. E ele rindo hoje fala, não, você não vai querer me tirar o Cissa. Como é que foi esse processo da contratação do Cissa? A Viradouro tinha um mestre de bateria que era muito querido internamente, que era o Pablo, na ocasião. Não, o Cissa veio no lugar do Maurão.
Era o Maurão, desculpa, é verdade. Na do Cissa. É verdade. No lugar do Cissa, o Maurão que tinha sido mestre da Cubango, Rocinha. Verdade, foi o Maurão, que também era muito querido. Sim. Era ligado às escolas de Niterói e tal. Como é que foi esse processo a ponto do Ney rir, botar a mão na cabeça, putz, tive que liberar o Ney vendeu caro, né? Dificultou ali a vinda. Eu e meu pai conversamos ali com a direção de carnaval, com todo mundo. Eu acho que o nome do Cissa é unânime dentro da Viradouro. Unânime. E aí meu pai, eu lembro de eu estar em casa com meu pai e ele andando pro lado e pro outro falando. Aí a Tânia entrou no circuito, a esposa do Cissa. Grande figura. A verdade aqui, Caveira, é que a Tânia te liberou, parceiro. Porque se não é a Tânia, tu não vinha, não. Conta essa história aí. Não, brincadeiras à parte ali, o Cissa estava com um trabalho muito bem desenvolvido na ilha, né? O Cissa trouxe a bateria da ilha de volta, tanto que os meninos lá tem nele uma idolatria, uma referência, choram pra caramba quando vem essas homenagens ao Cissa. Então, e aí a gente buscou refazer esse casamento, e aí entram outras ações aí que, ficar falando também das estratégias da Viradouro aí, mas enfim. Que nem técnico de futebol que não pode entregar a tática. Não deixa ninguém ver a prancheira. Eu tenho algumas coisas de time, assim, de unidade, né? Eu vi esses dias o Zico falando isso. No final, ele estava dando uma entrevista de 5, 6 minutos, e no final ele falou sobre trazer pessoas acostumadas a vencer e como isso afetava ele. Já leu o livro do Zico falando sobre isso? Ainda não. Vou te indicar. Mas, de fato, algumas contratações na Viradouro foram muito estratégicas, né? Então, o Cissa, quando a Viradouro, ela vive esse processo de falência, como eu falei, e ela volta ao grupo especial, a vinda do Cissa, ela é, de certa forma, uma conexão com tempos áureos da Viradouro. Não só um reforço para a bateria, para o quesito bateria, como um reforço de conjunto institucional muito grande. Quando a gente faz o Carnaval de 2018 no acesso, e eu trago Julinho e Ruth para o acesso, eu consigo dar um recado de onde eu quero chegar. Né? Quando o Edson sai da UPM e vem para Viradouro para disputar esse acesso, né? A escola, a UPM ali fazendo carnavais lindos com o Edson, eu consigo dar esse recado de onde eu quero chegar. Então, a vinda do Cissa, ela tem um peso muito grande de quesito competitivo e um peso muito grande institucional. E aí foi isso, foi essa resenha aí de carnaval, o Ney dificultando ali, mas acho que com sabedoria, valorizando a União da Ilha, que é uma escola que a gente tem um amor, um carinho enorme também, e o Cissa no final, eu ficava do lado do meu pai falando no telefone pra caramba, falava com o Ney, falava com a Tânia, falava com a Simone, uma outra amiga nossa, e a gente tentando trazer a esposa do Serginho, que era diretor do Cissa. Sim, grande figura. E aí a gente tentando trazer o Cissa pra cá, entre aspas, convencer, né? E ele, até que em determinado momento a gente conseguiu trazer o Caveira de volta para casa. A relação antiga com a escola ajudou, né? Sem dúvida, né? O Cissa é muito querido ali dentro da escola. E efetivamente, quem teve a ideia dele ser o enredo? Cara, fui eu. Foi uma proposta, uma ideia minha, assim, que eu lancei numa... A gente todo ano... primeiro que eu tenho, assim... Sou muito, muito, muito fã do João Gustavo Melo. Acho o João um gênio da arte ali de fazer enredo. Comentarista de carnaval. O João é fora de série. Sou muito fã do Tarcísio. Então, normalmente essa mesa redonda pós-carnaval sou eu, o Tarcísio, o João, o Alex, né, que é meu braço em tudo ali, e o Kiko, que é o cargo dele é diretor financeiro, mas é de certa forma um conselheiro ali, uma pessoa que está também na seara da minha família e com a gente há muitos anos, desde o futsal. Então, a gente estava conversando, tínhamos 3 a 4 ideias incríveis, que obviamente estão guardadas, até que surgiu joguei um pouco isso na mesa assim, e deixei ver qual seria a reação deles e como eles trabalhariam essa ideia para construir. O grande ponto é não ter só uma grande ideia e ter de fato um grande enredo. Então a gente viu com muita convicção, calma, tranquilidade, que na verdade tem 100 enredos sobre o Cissa, se eu quiser, grandes, potentes. Eu, sem dúvida alguma, assim, é que eu não posso afirmar coisas agora, que eu não sou pai de santo aqui, mas a gente vem para brigar muito pelo título do Carnaval, talvez
no pré-carnaval, nossa maior potência competitiva seja o próximo ano. Você falou do desfile da Rosa Maria, um enredo maravilhoso, o enredo do Dangbé maravilhoso, o enredo do último carnaval, idem. Mas quando você escolhe o Cissa, você também procura dar um recado de que a Viradouro está tentando levar um tema, um assunto que seja mais palatável para o grande público, que seja mais fácil de ser compreendido? Fred, duas visões, uma visão interna, uma demanda interna e uma ação nossa, e uma visão sobre o que está acontecendo, né, ao redor, né, o nosso meio, que momento a gente vive, exatamente. Meu primeiro critério é enredo bom. Enredo bom. O enredo é uma grande história que tem que ser contada, que merece ser contada, seja por razão que for. Então, antes de tudo, a gente busca isso. Então, se eu, por exemplo, tivesse um desejo de fazer um enredo chamado, mais leve, porém não tivesse uma grande ideia, eu vou continuar fazendo enredos. Então, eu preciso de um grande enredo. Tá? Então, de fato, eu acho que foi interessante internamente a gente mudar um pouco a tônica dos enredos para 2026. Isso é uma coisa que gerou algo positivo dentro da escola, e acho também que o próximo carnaval está um pouco nessa onda, né? Mas assim, sendo bem sincero, eu Marcelinho, assim, pessoa física, eu sou um cara extremamente apaixonado por cultura, pelos enredos, pelas histórias que são contadas. Eu não estou muito preocupado se o enredo é denso, se não é denso, se é afro, se não é afro. Eu acho isso, eu gosto de grandes histórias. Se eu tiver que passar 10 anos vendo enredo afro, para mim vai ser uma maravilha, porque me interessam grandes histórias e histórias que merecem ser contadas. Então o carnaval, ele é muito representativo em muitas coisas, então para mim isso é super, super positivo. O que não quer dizer que tem que ser só sobre isso. Então, quando eu conto a história de um cara com... Eu dou esse exemplo. A Rosa Magalhães está sendo enredo no Salgueiro. Né? Nossa professora, alguém que dispensa apresentações. Salvo engano, 50 carnavais. Sim. O Cissa está indo para o 55º. Entendam o tamanho de quem eu estou falando. Né? Eu tenho o ineditismo de um enredo que está passando no seu próprio quesito. Então, o Cissa toca para o Cissa. Né? Isso é tão profundo e bonito que para mim é o maior enredo do carnaval. Eu não consigo ver outra coisa. O enredo trabalhando na avenida. Porque o enredo é metalinguístico. Ele é metalinguístico. É a festa em festa, é poesia pura. Então eu tenho um cara indo para o seu carnaval de número 55. Eu tenho, com a aposentadoria, pelo menos é o que a gente entendeu do Neguinho da Beija-Flor, o quesito mais antigo a passar na avenida. Então o Neguinho começa em 1970, Cissa em 1971. Então, Neguinho parando, o Cissa é o quesito mais antigo aí para a avenida. O Cissa, ele é homenageado em vida, atuando no seu próprio quesito, né? Eu tenho um cara que é a história do carnaval em si, né? É um menino que nasce naquela região do Estácio esse bairro dos bambas do Estácio, do samba de sambar, dessa forma nossa de desfilar, essa forma nossa de andar, de crescer. Uma invenção carioca. Uma invenção carioca, nesse ambiente dos bambas do Estácio. Ele está no mesmo espaço de Ismael Silva, Marçal, Luiz Melodia, Silva, Gonzaguinha, Bide. Vou citar aqui nomes externos. Tudo então começou com o Ismael Silva. Nessa selva, né, do nosso leãozinho ali, nessa selva que ele nasce, que ele habita e que ele vai buscando as suas referências. Esse menino sobe o Morro de São Carlos, passa a ver instrumento em tudo que é lugar, é a poesia do nosso homenageado, né? Cissa não vê casa, Cissa vê repique, vê caixa, vê surdo, vê tamborim, né? Entra dentro de uma escola de samba, mais ou menos aos 14 anos, não deixa falar, é passista, é mestre-sala nos blocos, é ritmista e é mestre de bateria. Estreia na Estácio de Sá, salvo engano, como mestre em 89, né? Então eu tenho ali um ambiente do bairro do Estácio, situando esse homenageado e toda a influência que o bairro do Estácio tem na história do samba e na história do carnaval do Rio de Janeiro. Eu tenho a ida dele ao seu primeiro e maior amor, Estácio de Sá, onde ele inaugura, vamos dizer assim, a sua carreira como mestre de bateria, e tem o ápice ali na Paulicéia de Varada, se bem que ele mesmo prefere até outros desfiles, mas eu vou deixar para ele contar, mas ele tem esse ápice ali na Paulicéia de Varada. Eu tenho um cara que marca época, marca história, que é a inovação em pessoa,
em outras escolas, inclusive na Viradouro. Eu tenho um cara que muda a história das relações entre ritmistas e mestre de bateria no intuito de valorização e da forma de lidar com o ritmista e o seu peso dentro de uma escola de samba. Bateria, quesito esse que é muito subvalorizado dentro de uma escola. As pessoas não dão real valor a uma bateria de escola de samba. E eu tenho o legado, um cara que é muito maior do que ele mesmo se sente dentro da Viradouro, né, formando tantos outros, não só ritmistas como sambistas. O primeiro mestre de bateria a ser enredo de uma escola de samba. Então eu tenho um cara para o seu 55º desfile, uma lenda, o quesito mais antigo a passar na avenida, o primeiro mestre de bateria a ser enredo de uma escola de samba e alguém com toda essa história passando em vida para que todos nós possamos aplaudir. Essa é a minha visão sobre essa grande homenagem, essa grande homenagem da Viradouro. E eu queria que você me permitisse, nisso tudo que você falou, incluir mais um item. O Cissa é gente da gente. O Cissa é o cara, Mr. Bean, que você tá ali perto do Estácio. A gente conhece. Até me arrepio quando eu falo isso. O André Diniz falou isso pra mim. No Tira Dúvida da Viradouro, ele falou isso pra mim. Ele falou, Marcelo, é foda, é diferente, porque ele é operário. Ele é igual a mim, ele é igual a vocês. Ele é nosso. Uma vez eu sentei com o Cissa numa mesa ali na Praça do Estácio. A gente se sente homenageado também. É aí que eu queria chegar. E aí puxando um pouquinho a brasa pro nosso lado. Quem questiona o Cissa como enredo, encontra no seu questionamento a sua própria forca. Pois é. Porque, você falando aí, eu já me emocionei. Vai ser difícil na avenida. Porque a gente vê o Cissa e não chora. Ele é o carnaval. O Cissa é o carnaval. Se você personificar o carnaval, claro que não é só ele. Você poderia falar do Neguinho, você poderia falar do Mestre Laíla, você poderia falar da Rosa, e vou falar de N pessoas. Mas eu não estou falando de alguém que ganhou notoriedade. Eu estou falando de alguém que sai, terça-feira chega cedo na quadra, afina seu instrumento, volta para São Carlos, dorme, acorda e vai trabalhar. É cobrado como profissional. A minha pergunta é: um operário de carnaval, um ritmista, que ante tudo a Viradouro está fazendo um ritmista enredo, né? Ele não merece? Então, na minha concepção, se você não valoriza isso, o seu conceito sobre enredo de escola de samba que está errado. Então, a ideia da Viradouro era o ineditismo de trazer alguém no seu exercício da função, nessa metalinguagem que até o Fabato falou comigo brilhantemente, fazer essa homenagem exercendo a sua própria função, né? O Cissa vem de Cissa, no enredo do Cissa é uma confusão de Cissa generalizada, né? E valorizar, ante tudo, o sambista que não é, aspas, famoso para fora, né? Então, se um grande artista da MPB ou uma referência no país, ele é digno de ser enredo de escola de samba, o que falar de um grande artista de pista, né? Então, para mim, é o maior enredo do carnaval, sem dúvida nenhuma, e não estou entrando em mérito de histórias nem de relevância nacional, não estou falando, pelo amor de Deus, não estou querendo entrar nessa esfera de comparações, eu estou só querendo falar da linda homenagem que é falar de alguém com essas características que eu disse. É fascinante isso. Tupi é uma cobertura avalizada. E assim, eu garanto para você, é a cobertura cujo conteúdo é o melhor de todos. A gente tem professor Helena Teodoro, André Diniz, Luiz Fernando Reis, Marcos Vinícius, já tivemos o João Gustavo Melo em outros tempos. O João Gustavo Melo, ele tá até para voltar para nossa equipe, mas evidentemente que no desfile da Viradouro ele não vai poder julgar, ele vai estar fora da transmissão. Assim como tem outros nessa situação lá. Como o André Diniz com relação à Vila Isabel. Julga sem pedido, né? Não, exato. É isso, está certíssimo. É a questão da ética, ele tem pedido de comentário. Perfeito. E outras tantas pessoas. E por que eu estou falando isso? Eu participo da equipe também, e no final da cobertura eu tento propor uma reflexão para o nosso público. E eu fiz isso no Sábado das Campeões. Foi o seguinte: a Beija-Flor foi campeã com Laíla. E carnaval, uma escola de samba campeã, ou que faça um grande desfile, ela dita a regra para os outros anos, na minha opinião. E ali, o título sobre o Laíla e a forma como foi conquistado, com muita entrega dos componentes da Beija-Flor, me fez pensar no seguinte: a escola de samba, de repente, está vivendo uma necessidade de olhar para dentro de si própria. E quando eu digo dentro de si, não é necessariamente uma escola de samba olhar para dentro dela própria, mas olhar o contexto que a cerca, o samba, o Rio de Janeiro, o carnaval. E falei muito isso, também falei nas minhas redes sociais.
E aí, para minha alegria e minha surpresa, teve você homenageando, né? Você, vereador, homenageando o Cissa, o Salgueiro homenageando a Rosa. A gente tem a Vila Isabel homenageando o Heitor dos Prazeres, que não é uma figura da Vila Isabel, mas é uma figura seminal da Vila Isabel. Que transitava pelo Estácio. Tá na história que a gente leu. Exatamente, também tá lá no grupo da Deixa Falar. E isso me emocionou muito. Eu falei, pô, a escola de samba tá olhando para dentro do seu contexto. Rita Lee... Não, mas aí não é do contexto do carnaval, mas faz parte, sim. Porque a escola de samba tem que ser multitemática mesmo. Claro. E aí vem no que você falou, o contexto, né? A questão do debate interno, como teria que ser tratado o tema, e o contexto a partir do qual você teria que escolher esse tema. É por aí? Sim, eu acho que você resumiu muito bem, é isso que a gente busca, né? Essa avaliação interna e esse contexto, como você disse, e de certa forma o famoso brilho no olhar, né? De você ter uma grande ideia e ver se isso mexe, né? Essa primeira impressão, causar essa primeira impressão nessa troca de ideias desse enredo, algo que mexa realmente com você, como tem sido os últimos enredos da Viradouro, e aí de fato agora trazer tecnicamente falando e dar uma narrativa a isso, né? Sobram narrativas pro Cissa. Eu tenho 100 mil coisas para falar. Difícil é escolher setores para falar da vida dele, né? Então a escola está muito feliz. Acho que sobre enredo, acho que eu nunca tive tão seguro assim na minha vida, né? Porque acho, por exemplo, o Dambê um enredo muito mais complexo de fazer. Estou falando não pela temática, estou falando como enredo muito mais complexo de fazer. A Viradouro, na minha gestão, está voltando a fazer um enredo de uma conexão talvez mais fácil, né? Mais intuitiva do que está passando ali. Eu tô quietinho assim, né? Porque eu acho que o carnaval ainda vai. Nós estamos chegando aí agosto, setembro, né? Então as coisas vão ferver mais um pouquinho. Mas não tenham dúvidas assim. O quarto lugar não caiu bem pra gente lá. A gente ficou muito triste com esse quarto lugar. Não Triste é a palavra. Pode falar o que você quiser. Puto da vida. A gente ficou. Eu não concordei com algumas coisas, mas faz parte do jogo. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais êxito aí no próximo carnaval. Entendo que houveram mudanças na forma de julgar, né? E também os jurados tiveram um ano aí de experiência. Eu já aprendi, li muita coisa, li as justificativas, sei exatamente o caminho que eu tenho que seguir para o próximo carnaval e tenho certeza que, enfim, até pela liga, você falou do Gabriel, e pela coordenação de jurado do Thiago, que é um amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho muito respeito e muito carinho, que eu confio 200% na capacidade dele. Então ele também vai cada vez mais fazer o papel dele. Ele não julga, mas ele vai aprimorar, junto com a liga, junto com a casa, aprimorar esse julgamento. É uma forma nova de julgar, não comparativa, ao mesmo tempo passando ali uma depois da outra. Não é uma coisa simples, não é uma matemática simples, mas é papel também das escolas de samba se adaptarem, né? E buscarem o melhor dentro da regra ali, dentro do regulamento novo. Para fechar, a gente não poderia deixar de citar aqui, né, o Cissa, que é o enredo da Viradouro, mestre Cissa, que vai ter de volta a Juliana Paz, né, como a rainha de bateria naquele momento ali fantástico, que as atenções estarão voltadas para o mestre Cissa ali à frente da bateria, e com ele a Juliana Paz. Eu acho que também foi uma escolha aí também feliz, sensacional, né? Trazer de volta a Juliana Paz. Foi espetacular. Paz. Assim, é uma volta no tempo, né? A gente, no desfile da mocidade do último carnaval. Você também teve a ideia? A gente viu essa aí entregue. A rainha esse ano é sua. Eu só disse quem eu não queria. Opa! E obviamente que eu não vou falar aqui, olha, não pode ser essas pessoas, mas pô, a escolha está muito nas suas mãos. Ele ficou muito feliz, né? Muito honrado da Juliana voltar. A gente teve uma conversa muito, muito foda, assim, sabe? A Juliana com a escola, ela de uma forma muito grata pelo papel da escola na vida dela, na sua primeira passagem. E hoje ela volta, palavras dela, tá? Para se despedir, assim, não estou necessariamente entrando no médio de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Obviamente que a nossa conversa é pontual para 2026, isso está claro, mas eu acho que ela quis dizer despedir de uma forma mais ampla, de poder voltar e encerrar um ciclo. Momento. Assim, e falar, cara, isso faltava na minha vida, eu ter essa volta e não poderia ser diferente, né? Ela é amiga, fã do Cissa,
uma pessoa que a gente conversou e estamos bem alinhados aí desse próximo carnaval. E talvez seja eu acho primeiro... que, meu irmão, tem hora também que é o que eu falo. Tudo a gente tem, mas quando o Cissa virar aquele joelho lá como enredo, vai botar aquela bateria no setor 1, a gente vai pra cima mesmo e a escola tá... E ela vai esquentar aquela pista. E a Juliana talvez seja o primeiro caso de uma rainha de bateria que se adeque ao enredo. Perfeito, né? Apresentado. Olha que fantástico, né? Você... Ela faz parte do enredo. Ela faz parte do pra enredo. ser perfeito. E ela vai reverenciar, não é o mestre que vai reverenciar a rainha vai reverenciar o mestre. Pra ser perfeito, e aí vai ser impossível. Negócio de arrepiar. E vai ser impossível, mas pra ser perfeito, era o Dominguinho do Estácio cantando samba. É verdade, Dominguinhos ali. Aí eu ia fazer um Dominguinhos e Wander, um dueto era imbatível. Imagina. O Dominguinhos eu tenho alguns ídolos no carnaval. Né, Dominguinho vai o Wander, por acaso, não é porque o Wander tá na Viradouro, não. O Wander é um ídolo que eu tenho, né? Eu, como eu te falei, nascido na década de 80, eu vi aquela década de 90 da Padre Miguel, né? Então o Renato Lage e o Wander eram né, os deuses ali da passarela naquela época, e aí depois fui admirando tantos outros. Eu tenho umas coisas meio doidas assim de carnaval, né? Eu sou, por exemplo, eu sou muito fã do Betinho, Cavaco da Beija-Flor. Sabe-se lá por... Não, mas assim, eu não tive contato com a Beija-Flor, né? Nunca fui de frequentar muito a Beija-Flor ou torcer pela Beija-Flor, né? Sempre fui muito viradouro, mas eu ficava assim, cara, acho que quando eu aprendi a tocar cavaquinho, eu ficava olhando o Betinho, e aí o próprio Hugo que tá lá com a gente, porra, monstro, Robertinho, bom. Rodrigo, todo mundo. Então eu fui criar, eu tenho umas coisas assim, né? Então essa época aí da mocidade também, dos anos 90, né? E início dos anos 2000, me pegava muito, assim. Então eu também criei muito no Wander também uma memória afetiva. Uma memória afetiva muito grande. Que influencia na gestão, né? Exatamente. E então, acho que isso, Dominguinhos, Wander Pires, Cissa e tantos outros aí que são referência aí no carnaval, continuam sendo, né? Só me permite um depoimento antes de você encerrar, Vamos encerrar isso aí. Que é um depoimento que eu queria fazer publicamente. Um dos momentos mais emocionantes que eu já tive nessa minha caminhada com carnaval, e eu tô nessa onda aí desde 1996. Que quando aquele carro Abriados entrou, foi brincadeira. Mas o meu não é relacionado a um desfile. Aliás, escola de samba vai muito além do desfile. O meu é relacionado ao processo de escolha do samba da Viradouro pro carnaval de 2022. Tá. O samba da carta. Né? Isso aí foi... A forma como a quadra aclamou aquele samba ao longo das eliminatórias, e eu fui em algumas, foi uma coisa absolutamente fascinante. E depois o processo, durante os ensaios e tudo, a única dúvida que eu tenho com relação àquilo, que me emociona até hoje quando eu me lembro, é assim, era o samba que a direção queria ou o público que levou a direção? Samba da direção, lá não tem isso não, amigo. Garanto a você. Por isso que eu te ia falar, o que vocês vão fazer de diferente para dar um senso de justiça e equidade na disputa de samba? Eu falei, nada. Aqui a disputa sempre é justa, eu não vou proibir festa, não gosto dessas restrições, não pode ir público, não pode fazer torcida. A responsabilidade de ser justo, correto, é minha, entendeu? Com torcida ou sem torcida, não é de ninguém. Então eu não me influencio sobre isso. Eu amo a festa. Então uma coisa que eu gosto é daquela quadra com festa, todo mundo tomando cerveja, as parcerias. Eu proibindo as coisas, as parcerias. Eu não pode máquina de fumaça, é parceria, vou foder ele, gelo seco. Aí bota. Aí ano passado entrou um malunguinho batendo no teto, eu lá faço uma cara de bravo, mas tô adorando aquela porra. Aí eu vou. Então eu adoro a festa, adoro. Então o processo da Viradouro, ele passa pelo nosso critério, né? Não é votação, assim, a votação teve 10 para cá, 8 para cá, ganhou esse. Não, quem decide sou eu e meu pai, não abro mão disso. Acho que essa responsabilidade, na minha humilde opinião, é da presidência da casa, o que não quer dizer que seja uma decisão autoritária. A decisão, ela é o melhor para a escola, não é melhor para o Marcelinho. Mas eu acho que esse peso, ele não pode ser transferido. E sou super a favor da festa, amo a quadra cheia, as pessoas poderem fazer as suas análises, o que gostaram, o que não gostaram. Eu acho que todo mundo tem que ir para a quadra mesmo. E o samba da carta foi uma paixão nossa lá desde sempre. Mais uma questão de decisão. Voltou a safra, né? A gente teve uma safra de sambas na Viradouro e eu pedi para voltar tudo. Não existia esse samba da carta.
Então vieram sambas, os sambas não agradaram, a gente chamou todo mundo na quadra, falou, se ninguém conseguiu fazer, o erro é meu, não é de vocês. Então eu vou refazer a forma de explicar. Vamos refazer, e aí surge numa ideia aí do filósofo, eu estou pensando em fazer uma carta, pô, maneiro, não tira as dúvidas aí, vamos ver o que se dá certo. Falei, pô, ideia bem original, acho legal, segue por aí sim. E aí teve esse samba que é um samba ontológico, né? Não tem o que dizer, né? É um samba que toca, todo sambista já sabe cantar o samba, né? Canta em todos os lugares e dentro da Viradouro. Mas não funcionou no desfile, funcionou, foi um ano de pandemia. Ninguém aguentava mais ouvir a carta, porque a gente ficou anos ouvindo a carta. Demorou, então foi um ano muito atípico, né? Jamais vou credenciar ao samba qualquer problema ou insucesso, que nem houve, mas enfim, qualquer insucesso que tenha havido no desfile, que aquele samba é lindo. Agora, para fechar mesmo. Será? Tem uma pergunta aqui na cabeça. Fica à vontade, não tem hora. Viradouro, agora para fechar. Viradouro 80 anos em 2026. Já tem enredo? Enredo? Não. O Alabê de Jerusalém. Não tem. O Alabê é aquela sombra que todo ano ela vai pairar. Por quê? Porque você está falando com um cara radicalmente contra a reedição. E aí surge o Alabê de Jerusalém, que é um samba que preenche todos os requisitos possíveis para uma reedição. O que eu sou contra em reedição? Você fazer da reedição uma tentativa de novo. Não deu certo, eu tento novamente. Insistência. Não, para mim reedição, primeiro, eu reeditar e mudar o samba não faz o mínimo sentido. Então tem que ter um samba antológico, um samba maravilhoso. Tem. Eu tenho que ter um desfile que ninguém lembra, um desfile que não passou, ninguém lembra do desfile. Essa é a verdade. Você lembra do samba. Lembrando, passou na série Ouro, né? Aí surge mais uma pimenta. Não passou no grupo especial do Rio de Janeiro. Eu consigo até ter um desenvolvimento muito mais amplo. E quanto mais eu penso, mais ele se credencia para a sua reedição. E por que não virou enredo? Porque a gente, nesses pensamentos, aparecem outras histórias que a gente tem vontade de contar. Pô, mas vou falar uma coisa em primeira mão. Porque ele falou que conversa. João. Vou falar uma coisa em primeira mão aqui. É um ciclo interminável, porque sempre vão surgir novas ideias. Vou te falar aqui em primeira mão. Talvez ele ganhe muita força numa defesa de título. Entendi. Se a Viradouro ser campeã em breve. Eu acho que ele. Eu não estou dizendo que vai ser. Nem estou dizendo que ele não pode ser enredo, caso não sei. Mas assim, eu acho que numa defesa de título ele ganha muita força. É um feeling que eu tenho internamente. Mas é outra decisão também que a pessoa física do Marcelinho não vai tomar. Quem vai tomar é o presidente, porque é melhor para a Viradouro. Entendi. O Alabê de Jerusalém, que foi em 2016, na Série A, coisa de maluco, né? Lugar, que foi brincadeira ter ficado em terceiro lugar, mas coisa de maluco. Você sabe que essa parada de dizer pra fechar, porra, não dá certo. O podcast não dá muito certo, não. Porque aí sempre vem mais uma coisa. Deixa eu fazer mais uma perguntinha. Eu juro que eu calo a minha boca. Você permite? Rapaz, é o seguinte. A gente não pode perder essa chance. Eu lembrei agora. Depois do título da Viradouro, de 2024, houve uma polêmica com relação à alegoria da comissão de frente. Tá. Que quiseram proibir e não externamente, mas nos bastidores se falavam que era muito por conta da Viradouro e do trabalho que fez com seus coreógrafos de comissão de frente. A cobra? Não especificamente a cobra, mas sim. A alegoria. Só para lembrar que foi a cobra que isso foi objeto... Ninguém vai esquecer da cobra. Isso. Que é isso, lá ele. Mas isso aí ficou marcado, né? E isso foi objeto de discussões internas dentro da Liesa e acabou se mantendo a alegoria. Mas foi uma coisa um tanto desgastante, ou não, Marcelinho? Eu sou muito tranquilo, assim, eu não levo pro coração nada que é competitivo. Cada um tem o direito de pleitear o que quiser. A Liga fez a sua análise, achou sem cabimento naquele momento para esse tipo de proibição. Acho muito infundada, acho sem um mínimo sentido, né? Pelo simples fato, óbvio e primário, de proibir o que não é obrigatório. Isso é inédito. Nunca vi isso na minha vida. Você não é obrigado. O regulamento não impõe, você nunca foi obrigado a levar tripé. E queriam proibir. Isso para mim é inédito. Então ficou nitidamente ali na minha opinião
Vou dizer que é para viradouro, não posso afirmar, mas eu achei uma coisa um tanto quanto estranha. Mas também é que eu tô falando, todo mundo se dá bem, não tem melindre. É uma opinião, cada um tem a sua e eu vou defender a minha, como cada um vai com as suas convicções. Então, proibir o que não é obrigatório. Então, para mim, não entendi bem. Segundo, conceitue tripé. Aí teve uma plenária que teve uma discussão sobre altura, sobre uma série de coisas, e aí como é que se conclui? Qual é o tamanho certo? Qual é a altura certa? Então, assim, a Viradouro nos últimos anos, desde a Rosa Maria, se você lembrar, com a Priscila e o Rodrigo, que são pioneiros em tudo e também foram nisso, já vem fazendo um modelo de apresentação aspas 360. Rebaixar o carro, estendê-lo, rebaixar e ser visto por todos. Assim foi em Dambê, assim foi na Rosa Maria, muito antes da discussão. Então, e no caso da cobra, com elementos cenográficos saindo do ambiente do carro. Tem roda? E aí, tem 30 centímetros de altura. Então, assim, não pode um elemento com rodas. Então, não posso levar aquela cobra. Aí, então o problema é a altura. Então, se eu quiser falar da Jurema e for ter só uma árvore, só tenho isso, uma árvore de 8 metros de altura, vai atrapalhar a visão de alguém? Então, assim, primeiro, é uma correção de regulamento do que é competitivo, né? Nem tudo, certas, e eu falo muito isso lá dentro. Algumas decisões eu acho, fico pensando, refletindo, obviamente que é uma maioria, uma plenária. Mas eu às vezes busco lutar por isso, assim, a gente não tentar institucionalmente corrigir o que é da competição, do julgamento, o julgador julgar se aquilo é bom ou ruim. Não é a gente ficar cerceando o artista, uma porrada de coisa, desenvolvendo um monte de textos e limitações para tudo, assim. Eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que limitar a arte é uma coisa complexa. Acho que antes de tudo, claro, sou super a favor de regra, de tudo bonitinho, não tô discordando disso, né? Muito pelo contrário, defendo isso. Mas altura do tripé, altura do elemento cênico, largura, não é porque ele vai estar naquela altura que ele vai ser bom, não é porque ele passou daquela altura que ele vai ser ruim. Então, os jogadores já falaram isso algumas vezes, sobre não é ser alto ou ser baixo, não é ser grande ou ser pequeno, é a utilização dele, se de fato ele tem relevância, se aquilo é visualmente harmônico, se aquilo faz sentido dentro daquela apresentação. Então, eu acho que aquilo está dentro de um conceito de arte do que é elaborado para ser apresentado, e não acho que cabe ao regulamento ficar tolindo esse tipo de coisa. Essa é a minha opinião. Então eu fui e sou radicalmente contra você falar numa frase: eu proíbo o uso de tripé na comissão de frente porque isso é melhor. Eu não entendo dessa forma, né? Compara-se muito a desfiles antigos da época do Fábio, por exemplo, e aí você pega o melhor da época, né? Então minha pergunta é o seguinte: e os 12 da época eram bons? Os 14 eram bons? Então eram melhores do que é hoje? Na minha humilde opinião, não. Eu prefiro esse modelo criado de 2010 para cá. E tá falando com um cara conservador para desfile. Eu sou velho, entre aspas, para desfile. Mais uma razão para não ficar mexendo em casal, para não ficar mexendo no tradicional. Eu prefiro que a comissão cumpra esse papel. Eu acho que ela naturalmente, organicamente teve a sua evolução. É algo que o público espera, é algo bonito. Eu acho que ela conta uma narrativa, conta uma história. Eu curto esse modelo da comissão, como acho lindo, tradicional, o antigo, mas eu não vejo razão para, se as coisas se moldaram para esse caminho, a gente ficar agora querendo trazer. A própria comissão tem um papel hoje muito mais fundamental, ao meu ver, no conjunto, do que naquele determinado momento. E repito, são gênios, são pessoas diferentes nos seus determinados tempos. Então não vejo esse problema todo nos tripés da comissão quanto à regra. Entenda. Mas eu vi um trambolho na avenida, dê 95. Entendeu? Dá 95, dá 97, cite, dá uma nota ruim, entenda, avalie aquela comissão com aquele trambolho. Então a solução para você ver algo, um elemento cênico defasado, desproporcional, não é proibir de ter elemento cênico. É você julgar aquele elemento cênico, na minha opinião, da forma correta, porque conceitualmente essa proibição proibiria a roda, o carrinho de entrada da cobra da Viradouro, proibiria o Aladim, proibiria, vamos embora, quantas comissões? O segredo, ninguém existiria. Vamos embora, tantas outras aí recentes, tudo então vamos proibir. Não pode elemento cênico na comissão. Tá lá a regra, faz quem quer. Então cada um tem que ter peito também, disposição para bancar e sem, se você achar que tem que fazer. Entendeu? Então eu acho que é por aí, não vejo que a solução
para isso é institucional. Se for bem analisado, bem julgado, na minha opinião, como vem sendo, se for bem analisado, os caminhos vão ficar claros, né? Maravilha. Gostou do papo? Porra, muito. Vamos ter que renovar esse papo em breve. E ó, lembrando, curte aí, compartilha esse vídeo, hypa, fala com teus amigos, enfim, vamos criar essa grande comunidade carnavalesca aqui nesse nosso novo ambiente digital, mister. Então fique ligado, porque em breve tem mais um Deixa Falar. E olha, o Marcelinho Calil falou bonito. E é o primeiro de muitos. Então fique ligado que em breve tem o segundo episódio do Deixa Falar aqui no nosso podcast. Eu, Fred Soares e toda essa galera do mundo do samba. Vale a pena conferir. Marcos, Fred, obrigado aí pelo convite. Espero ter contribuído aí um pouquinho nesse grande bate-papo sobre carnaval. Estarei às ordens aí quando precisarem. Um grande abraço.